Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Chegou o dia da gente falar sobre o arrebatamento, né? Tá todo mundo preparado aí? Subir? Espero que sim, né? Vamos abrir as Bíblias lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Apesar de que o tema do arrebatamento no livro da primeira carta de Tessalonicenses começou semana passada, né? Apesar da gente ter uma ruptura aí entre o capítulo 4 e o capítulo 5, o tema do arrebatamento, de fato, começa no capítulo 4, versículo 13, que o pastor começou semana passada. Então, o arrebatamento, na carta dos Tessalonicenses, ela vai começar no capítulo 4, verso 13, e vai até o capítulo 5, verso 11. Né? Houve aí uma falta de compreensão do editor quando foi fazer a separação dos capítulos. Não sei se os irmãos sabem, mas a Bíblia não foi escrita em capítulo, né? Essa questão da numeração de capítulos e versículos, isso só foi introduzido no século V, no século XV, quando foi imprimir a Bíblia em larga escala após a inversão dos tipos móveis de Gutenberg. Então, até lá não tinha capítulos e versículos. Então, por isso que às vezes a gente se depara com alguma questão assim, que fala assim, ele fez errado isso aqui, né? Porque o capítulo 4 tinha que vir até aqui no final do versículo 11, porque era o tema do arrebatamento todo. Mas não tem importância. Começamos semana passada e vamos terminar hoje. Eu vou ler com os irmãos, e os irmãos vão acompanhar comigo, capítulo 5. Nós não leremos os 11 primeiros versículos, vamos ler apenas os 3 primeiros. E aí o restante a gente vai lendo na medida que for desenvolvendo o texto, tá bom? Então, diz assim, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Na hora que os irmãos acharem lá, eles vão colocar. Então, vamos lendo aqui, ó. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que... Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Os irmãos podem se assentar? Senhor, a tua palavra foi lida, e agora nós rogamos ao teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para receber a tua palavra e a tua revelação em nome de Jesus. Meus amados, toda igreja, em algum momento da sua jornada, e aqui quando eu falo igreja, eu falo tanto a igreja coletiva quanto individual, toda igreja, em algum momento dessa nossa peregrinação aqui na terra, vai chegar num momento em que vai se perguntar, para onde nós estamos indo? Individualmente, quando a gente trata de uma escatologia particular, para onde eu irei após a morte? Numa escatologia coletiva, para onde nós iremos, a igreja, quando Jesus voltar? E não é uma pergunta fácil de se responder. É uma pergunta que todo povo de Deus, todo peregrino, todo exército, um dia vai fazer. E não é uma pergunta fácil de ser respondida. E essa carta de Tessalonicenses, ela vai justamente tentar responder essas perguntas. Vai tentar responder perguntas que estavam ali atormentando aquela recém-fundada igreja na cidade de Tessalônica. Os irmãos têm acompanhado o desenvolvimento da carta de Tessalonicenses e os irmãos sabem que é uma igreja nova, uma igreja recém-fundada. Paulo ficou
de acordo com o texto de Atos capítulo 17, pouco mais de 4 semanas na cidade de Tessalônica e fundou a igreja ali. Então era uma igreja que tinha recém saído de um mundo totalmente pagão e ignorante acerca das coisas do Senhor, e eles estavam ali agora diante de uma nova realidade espiritual, do qual eles não tinham completo conhecimento e estavam cheios de dúvidas. Nós podemos ver a história da implantação dessa igreja ali em Atos capítulo 17. E muitas dessas dúvidas estavam relacionadas justamente para aqueles que morreram em Cristo. O que aconteceria com aqueles que morreram em Cristo? Porque aqueles que estavam vivos estavam esperando o grande dia do Senhor. Mas eles ainda tinham uma certa dúvida daqueles que já tinham morrido. Nós devemos lembrar que é uma igreja que estava passando por uma perseguição, mais ou menos década de 60 do primeiro ano da era cristã, uma perseguição do imperador Nero, um dos piores perseguidores da igreja cristã. Muitos cristãos já haviam morrido por não negarem a sua fé. E a dúvida que ficava latente na igreja para os entes que haviam sobrevivido é: o que vai acontecer com eles? Aí, acerca desses mortos, nós vimos a semana passada, o pastor Joel explicou muito sobre a preeminência dos mortos. Os vivos não precederão os mortos. Pelo contrário, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transformados, glorificados para encontrar com Jesus nos ares. Então, na semana passada, nós já demos o primeiro passo, o primeiro pontapé, para entendermos um pouco sobre essa questão do arrebatamento. E é interessante que o próprio pastor Joel deixou claro isso semana passada, e eu vou voltar a isso aqui mais adiante, desmistificando uma ideia muito comum na igreja moderna brasileira, de que o arrebatamento seria algo secreto, escondidinho, na miudinha, onde ninguém vai ver. O pastor até leu vários versículos, Apocalipse 1:17, Mateus, Efésios, onde a segunda volta de Cristo será precedida com um grande clangor de trombetas, tocar e ressoar de trombetas e mais. Então será audível e será visível. Os textos que o pastor Joel leu é que todo olho verá. Então não tem nada de invisível. Não tem nada de secreto. Todo olho verá, será uma volta em glória, audível e visível. Todo olho verá e todo ouvido ouvirá Jesus voltando nos ares. Mas aí o texto que nós estamos aqui diante também vai tratar de algo maravilhoso que é o grande dia do Senhor. Então, o arrebatamento, ele é um evento que se subdivide em 2 atos. Arrebatamento, inclusive o arrebatamento é muito difícil de tratar ele, não sei se os irmãos já tiveram essa curiosidade, mas a palavra arrebatamento, ela só ocorre 13 vezes no Novo Testamento, e desses 13 vezes, somente uma única vez a palavra se refere ao arrebatamento escatológico, que foi o texto que o pastor Joel leu semana passada, em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, onde, dada a sua voz de comando, os anjos tocarão as trombetas, e ele virá e arrebatará os seus. Essa é a única menção da palavra harpazo, em grego, se referindo a um arrebatamento escatológico. Daí podemos perceber o quanto que é difícil tratar do tema de arrebatamento, pela escassez de explicações bíblicas sobre o tema do arrebatamento. Mas já o segundo evento que está relacionado com o arrebatamento, que é o grande dia do Senhor, este sim, a Bíblia tem muitas referências bíblicas,
por todo o Velho Testamento, nós temos ouvido falar sobre o grande dia do Senhor. Amós capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Nós temos também o Velho Testamento falando em Joel, Sofonias, Malaquias, Jeremias, falando do dia do Senhor. Então o arrebatamento da igreja, ele se subdivide em dois eventos que estão interligados. Eles não se misturam, igual a união hipostática de Cristo. Eles não se misturam, mas não se separam. O arrebatamento, ele primeiramente trata da colheita dos eleitos e automaticamente do julgamento dos ímpios. São dois eventos que são totalmente díspares, mas eles não podem ser separados, porque eles acontecem no mesmo ato, na volta do Senhor, o grande dia do Senhor. Então, Paulo, ele não vai tratar nem de um tema só e nem de outro, ele vai tratar dos dois. Semana passada ele trouxe a primeira parte tratando da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos santos. E parece que aqui, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai tratar mais especificamente da segunda parte deste evento escatológico, que é o julgamento dos ímpios. E é interessante que não há possibilidade de nós pregarmos o Evangelho ignorando o grande dia do Senhor. Mas também nós temos que deixar bem claro desde o início, nós não vamos sair daqui hoje com uma data. O Senhor vai voltar tal dia. Nós não vamos sair daqui com uma data específica, mas nós vamos sair daqui com bastante subsídios para entendermos do que se trata esse evento chamado arrebatamento do Senhor. E eu quero dividir a mensagem de hoje em 6 momentos específicos. E nós iremos tratar desses 6 capítulos até o final, se assim o Senhor nos permitir. O primeiro momento é chegado o grande dia do Senhor, que ele chega como ladrão, versos 1 a 3, que nós lemos no início. Paulo, ele inicia a explicação sobre esse grande dia do Senhor, falando que não é necessário falar sobre tempos e épocas. Está aí na Bíblia sua, escrito tempos e épocas. Essas duas palavras aí, elas são duas palavras que simbolizam tempo no grego, mas são duas palavras diferentes. A primeira palavra aí, tempo, é a palavra cronos. E a segunda palavra, época, é a palavra kairos. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, não é necessário que eu vos ensine sobre o cronos e o kairos. O cronos é a época cronológica do tempo, das estações dos anos, meses. Já o kairos é um tempo qualificado, é um tempo que se qualifica pelo cumprimento de determinados vaticínios ou de profecias. Ou seja, Paulo está falando assim, não é necessário a gente estabelecer uma data para o cumprimento das promessas. Olha o que ele diz. Porque, verso 2, vós mesmos já estáis inteirados com precisão. Aí ele vai explicar como que acontecerá antes desse kairos de Deus, que é a época em que o Senhor virá. Então, as dúvidas que eles tinham e queriam saber é quando exatamente Jesus voltaria. E isso Paulo não vai responder, porque o texto que o nosso irmão presbítero Valdeci leu no início, nem os anjos, nem o filho sabe, senão somente o Pai. E a gente vê aqui que ele virá como ladrão, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão
de noite. E aqui, essa expressão virá como ladrão já é uma primeira expressão que traz muita polêmica na igreja, porque muitos interpretam isso de uma maneira equivocada. E uma das maneiras que as pessoas interpretam esse virá como ladrão é de que Jesus voltaria de forma secreta, repentina, como um ladrão. Mas a expressão não quer dizer isso, e a gente viu na semana passada o pastor Joel falando que a volta de Jesus será precedida com um tocar de trombetas. Eu pergunto, qual o ladrão que vai entrar na sua casa e antes ele anuncia com um tocar de trombetas? Tem algum ladrão que faz isso? Ou ele liga, fala assim, estou chegando aí hoje à noite. Tem algum ladrão que avisa o momento que ele está chegando? Não avisa. Marcos capítulo 13, versículo 16, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens. Se você está vendo o ladrão chegar, não é surpresa. Se você está vendo o ladrão chegar, o que você vai fazer? Se preparar. Então, a primeira interpretação equivocada nesse texto é de que o ladrão é algo que remete a uma vinda secreta, misteriosa de Jesus. Nós vimos isso na semana passada, que não será secreta, porque todo olho verá. Apocalipse 1,7, o pastor Joel leu. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, não é secreta. Mas, então, o que significa esse virá como ladrão? Se não é secreto, porque será precedido com um tocar de trombetas e todo olho verá, a única explicação plausível para esse virá como ladrão é que será algo que vai vir quando não se espera. A essência de um assalto é que acontece quando você não está esperando. Então, quando Paulo fala que esse grande dia do Senhor será como ladrão, que virá como ladrão, ele está falando das pessoas estarem desapercebidas. Ele está falando de uma letargia espiritual, que ele vai dar continuidade nesse tema mais adiante, quando ele fala de aqueles que dormem porque estão nas trevas. Olha, o texto que Paulo está usando aqui, virá como ladrão, se referindo a um momento em que ninguém se espera, está ecoando o texto que o irmão presbítero Valdeci leu. Porque assim como foram nos dias de Noé, nem estava combinado, hein? Mas já leu, a gente está usando. Assim como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. E eles não perceberam quando veio o dilúvio. Virá como ladrão está dizendo o seguinte: Jesus vai vir em um momento em que as pessoas não estarão esperando. Ponto. Quais pessoas? Não são vocês, meus irmãos, porque vocês estão sendo alimentados com essa viva esperança todos os dias. As pessoas que serão pegas de surpresa serão o mundo, os que estão nas trevas dormindo, conforme Paulo vai adiantar aqui, vai falar mais adiante, nos versículos 4, 5, 6. Então a igreja não será pega de surpresa, a igreja está preparada. Lembra da parábola das noivas? É óbvio que tem noivas nécias que não estão com a sua lamparina azeite. Mas a igreja preparada, por isso que ele vai tratar de vigilância, vigiar, estará preparada, e não só preparada, aguardando ansiosamente pela volta do seu noivo. Quem aqui não está aguardando a volta de Jesus? Eu estou. Sabe quem não está? Quem sabe que será julgado por ele. Porque o ladrão tem medo de sentar na frente do juiz. Porque o ladrão sabe que o dia que sentar na frente do juiz, vai ser condenado. Mas nós estamos ansiando pela volta do noivo. Então, quem será pego de surpresa não é a igreja, é o mundo.
Não é o mundo que fica caçoando da gente, falando assim, esses crentes é tudo doido, falando que Jesus está voltando. Tem 2000 anos que eles falam que Jesus está voltando. Mas a gente continua esperando. Eles serão pegos de surpresa. Nós, não. E aí o texto continua. E ele continua falando, e dirão, paz e segurança. Quando ele diz paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Olha aqui o texto de Paulo e a Bíblia nos dando alguns sinais que precederão a segunda vinda de Cristo. Quando houver uma comoção nacional de que estamos alcançando paz e segurança. Os profetas do Antigo Testamento também profetizaram sobre isso. Jeremias capítulo 6, versículo 14, diz, paz, paz, diziam os profetas do Antigo Testamento, quando não havia paz. Eram falsos profetas que diziam que havia paz para deixar o povo num estado de letargia espiritual, para que quando o dia do Senhor chegasse, eles fossem pegos despreparados. Cuidado, então, com essa noção de paz e segurança. A tendência é só piorar. A paz e a segurança que é vendida no mundo é uma paz e segurança falsa para causar um certo entorpecimento na mente da pessoa e ela ficar relaxada e espiritual. Mas aqueles que estão preparados, a Bíblia nos chama de soldados. Soldado relaxa na guerra? Se soldado relaxar na guerra, o que acontece com ele? Soldado está sempre em guarda, sempre em vigia, sempre ativo. Se vacilar, morre. Por isso que nós somos comparados a soldados. O problema é que a humanidade tem um talento perverso para criar sensação de paz e segurança. Isso aconteceu, não é de agora. Na época do Império Romano existia um slogan que era Pax Romana. Pax et Securitate. Ou seja, o Estado, o Império Romano protegia os cidadãos. E naquela época do Império Romano não existiam guerras. Por isso que quando Jesus fala de que haverá rumores de guerras e rumores de guerras, aquilo soa para a gente hoje algo óbvio. Mas para a época de Jesus era algo totalmente absurdo. Porque na época do Império Romano não existia guerra. Estavam todos em paz. Falar de guerra e rumor de guerra, na época que Jesus falou, ele tinha que ser internado numa clínica psiquiátrica. Hoje, a gente fala de guerra, rumor de guerra é normal. Os vizinhos nossos aqui estão em guerra. Mas naquela época não. Mas o mundo tem essa capacidade perversa de criar uma situação de falsa paz, para que possa entorpecer a mente das pessoas e elas possam ficar num estado de letargia. Olha, somente numa pesquisa rápida, este mesmo ano que nós estamos hoje, 2016, há pouco tempo atrás, num conselho de segurança na ONU, Donald Trump assina um documento chamado Conselho de Paz para o Oriente. Não estou falando aqui que o Donald Trump é anticristo, tá? Inclusive a gente tem que parar com esse negócio de ficar apontando o dedo, porque essa escatologia do jornal é muito ruim. Porque toda vez que surge alguma pessoa fazendo alguma coisa, a gente fala, é o anticristo. Aí depois não é, a gente fica mudando, a gente muda de anticristo a todo mês. Então é a escatologia do pica-pau, né? Vamos parar com esse negócio, tenha calma, a gente não precisa ficar querendo adivinhar quem é o anticristo. Nós não seremos enganados, fomos selados com o Espírito Santo, e o selo do Espírito Santo não vai nos deixar enganados. Não fiquem perturbados e ansiosos quanto a essas coisas. Quem tem que se perturbar com isso é o mundo. Então, tem esse conselho de paz. Olha, até mesmo a internet e a nova tendência das
inteligências artificiais, o mote por trás da criação dessas inteligências artificiais é criar um mundo mais seguro e um mundo de paz. Mas isso tudo é uma perversidade do mundo. Quando essa segurança é anunciada com mais confiança, é porque aí haverá repentina destruição. E o texto do verso 3 ainda termina falando o seguinte: como as dores de parto daquela que está grávida. A metáfora das dores de parto aqui, ela não é escolhida aleatoriamente e não é por acaso. Porque dores de parto, meu irmão, não são evitáveis pela vontade da grávida. Se fosse, não haveria dores de parto. Não são negociáveis por otimismo. Vamos ter pensamento positivo que não vai doer. Pensamento positivo que não vai doer, não vai doer, não vai doer. Acontece isso, as grávidas aí, as mulheres, e não pode ser adiada. As dores de parto, quando começam, a tendência é aumentar a intensidade e diminuir o tempo. Não é negociado. De modo que as dores de parto vai indicar que quando o dia do Senhor estiver próximo, as coisas estarão caminhando por um momento tão catastrófico da humanidade que não tem mais volta. E eu não queria assustar os irmãos, mas nós já estamos num caminho que é ribanceira abaixo. Não tem como voltar mais diante da situação mundial que nós estamos. Meus amados, existe um dia, chamado de o dia do Senhor, e ele vem. E ele surpreenderá radicalmente todos aqueles ímpios que caçoaram da nossa viva esperança. Por mais respeitável que seja a nossa fé, eles estão caçoando disso. Mas um dia ele virá. E aqui, encerrando essa primeira metade, eu queria fazer aqui uma desconstrução desse mal-entendido. Primeiro, essa desconstrução de que a volta de Cristo será secreta e repentina. Nós já vimos que não será secreta, será visível, audível e não será repentina. Quando o texto fala de virá como ladrão, ele está falando que vai pegar as pessoas desapercebidos. Eu digo para os irmãos que não pode ser amanhã, com certeza, a volta de Jesus, porque o próprio texto de Tessalonicenses, no capítulo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo dá uma dica valiosa. O mundo está desapercebido, mas nós não. Paulo fala assim que antes o iníquo deve aparecer, e ele vai se voltar contra tudo aquilo que se diz de Deus e de Cristo. Ou seja, antes da volta do Senhor, o anticristo vai se revelar e vai falar, eu sou o anticristo, e vai começar a perseguir a igreja. Já aconteceu isso hoje, efetivamente? Não. Mas nós estamos caminhando para isso. Eu até digo e brinco que talvez o anticristo, com artigo definido, já nasceu e está vivendo entre nós, mas ainda não foi revelado. E o texto continua, verso 4 e 5. Filhos da luz em meio às trevas. Talvez os irmãos fiquem um pouco decepcionados, porque não dá para a gente tratar da escatologia toda numa pregação, né, pastor? Escatologia, você entra num curso e você estuda 6 meses, às vezes 1 ano e meio estudando só escatologia. Não dá para fazer um culto de 1 hora. Então, como a estratégia aqui é pregação expositiva, a gente está apenas passando expositivamente o que o texto diz. Verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Para quem que Paulo está falando aqui? Para os irmãos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Fala assim, eu não estou em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Fala assim, eu não estou em trevas. Não serei surpreendido com o dia do Senhor. Está explicado? Mas vós não serão surpreendidos. Verso 5. Porquanto vós todos sois o quê? Filhos da luz e filhos do dia. Não
somos como os da noite, nem os filhos das trevas. Então, aquele que será surpreendido com o dia do Senhor que vem como ladrão é quem? Os filhos da luz? Não, aqueles que são das trevas, que são da noite. Então, veja, nós somos filhos da luz e do dia. Não tem como nós sermos surpreendidos, porque nós temos a palavra de Deus revelada nas nossas mãos. Quem está debaixo da luz, melhor dizendo, reformulando, quem já deixou a luz nascer em si, porque o próprio Cristo é a luz que veio ao mundo, não tem como você ser trevas. Não sendo trevas, você será surpreendido com esse dia chamado de o grande e terrível dia do Senhor. É interessante que filho da luz aqui é aquele cuja essência mais profunda foi determinada pela luz, cujo DNA espiritual foi reconstituído pela luz, que é o próprio Cristo. Então nós estamos aqui falando que aqueles que não serão surpreendidos, que são chamados aqui de filhos da luz, não devem temer o arrebatamento. Nós devemos, pelo contrário, quando a noiva chega no dia do casamento, o que a noiva fica? Com medo ou ansiosa? Fica naquela correria ansiosa para chegar ao casamento. Inclusive, muitos ainda falam assim, nossa, eu quero casar logo para passar essa ansiosidade, né? Estou tão ansiosa, estou roendo as unhas, essas coisas. Você quer casar logo para passar aquilo. Você está esperando aquilo. E é engraçado, meus irmãos, porque aqui nós vemos um pouco das solas da reforma. Nós vemos aqui o sola gratia de forma tão clara. Porque antes de nós sermos exortados a vigiar, que é o verso seguinte, nós já fomos declarados filhos do dia. O verso seguinte, Paulo vai chamar a igreja, a exortar a igreja a serem vigilantes, a não se embriagar e a não estar dormindo nas trevas. Mas veja só, antes de Paulo falar que a igreja tem que estar vigilante, ele já disse que você é filho da luz. Ele já disse que você é filho da luz, e essa ordem que Paulo trata aqui, trazendo primeiro a sua identidade, para depois exortar a igreja, faz todo sentido. A graça constitui a identidade do crente, a identidade gera a ética, nunca a ética gera a identidade. Porque quando Paulo vai trazer a exortação acerca da vigilância, nos versos seguintes que nós vamos estudar, quando fala de sede sóbrios e vigilantes, ele está falando de um crente que deve buscar a santidade, de estar preparados, orando, jejuando, lendo a palavra, aquilo que nós chamamos de vida comum do crente. Viver em santidade. Mas veja que a vida em santidade não gera a identidade de ser filho da luz. Não é você ser santificado ou buscar a santificação que vai fazer você ser filho da luz. É o contrário. É você sendo filho da luz, agora eu busco a santidade. Você não busca ser santo para ser salvo. Você é salvo, portanto, busca ser santo. Meus irmãos, nós não somos da noite nem das trevas. Essa é a sua identidade. Sua cidadania fundamental, sua nacionalidade espiritual. Fala assim, eu não sou das trevas. Fala assim, eu não sou deste mundo. Eu sou da luz. Essa é a nossa identidade. Você é filho da luz, não das trevas. Você não pertence mais a esse mundo que é chamado na Bíblia de império das trevas. Você já foi transportado para o reino da luz, que é o reino do Filho do seu amor. Você não será transportado.
Você não será transportado para o reino da luz. Você já foi. Porque a obra necessária para transportar você deste reino de trevas para o reino da luz foi conquistada há 2000 anos atrás na cruz do Calvário e não tem nada a ver com você. Você hoje já é chamado de cidadão dos céus. E não tem nada a ver com o que você fez. A gente estava fazendo um devocional, eu acho que foi hoje, amor, que a gente fez, ou ontem, que a gente leu aquele texto de, sendo nós ainda inimigos, Romanos capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 9 e 10. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não foi nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que vive assombrado com esse grande e terrível dia do Senhor. Eu sei que tem pessoas que ainda não aprenderam a habitar no reino da luz e ainda não conseguiram entender qual é de fato a sua verdadeira identidade. Às vezes você continua se relacionando com Deus como um visitante do reino da luz. Você vive tentando fazer coisas para mostrar para Deus que você está apto para residir naquelas casas que Ele disse que Ele iria preparar. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Às vezes muitas pessoas apresentam boas condutas todos os dias, mas essas boas condutas são simplesmente como se fosse um visto, para que Deus pudesse deixar elas entrar e visitar o reino da luz. Nos Estados Unidos tem alguns vistos que dependem das suas habilidades, é B2, é B3, é B1, é B4, e você tem que listar as suas qualidades e as suas qualificações como pessoa, para você obter esse visto para ir morar lá. Tem pessoas que fazem exatamente assim no reino dos céus. Elas ficam tentando mostrar para Deus que são boas pessoas, que estão aptas para ir morar no reino da luz. Elas só não entenderam que elas não precisam fazer isso, porque elas já são cidadãs do reino da luz. E quem é cidadão não precisa de visto. Você não precisa de visto. Mas muitas pessoas vivem angustiadas dia após dia, noite após dia, mesmo sendo frequentadores de igreja. Porque elas querem provar a sua qualidade e o seu valor para Deus. E toda vez que a gente tenta fazer isso, dá ruim. Saul. Lembra? Saul guardou os bois para sacrificar a Deus. Que coisa mais honrosa do que isso? O que aconteceu com Saul? O Espírito do Senhor foi retirado dele. Meus irmãos, você já é filho da luz. Diga assim: eu sou filho da luz. Eu já sou cidadão dos céus. Mas isso não significa que você não possa errar. Isso não significa que você não cometa pecados. Você só tem que começar a entender isso de uma forma correta. Não é você vivendo no reino das trevas, fazendo coisas boas, pedindo acesso ou um visto para entrar no reino da luz. É o contrário, você é cidadão dos céus. Você é filho da luz. Mas de vez em quando você escorrega e vai lá e faz alguma coisa no reino das trevas. Isso não lhe retira a cidadania celestial. O filho pródigo não deixou de ser filho por fazer tudo aquilo que ele fez. Deixou? Quando ele voltou, o que o pai falou para ele? Não, agora você não é meu filho mais não. O pai estava de braços abertos esperando ele. Então, a visão é diferente. Você, cidadão da luz, às vezes,
Quando você deixa a carne falar mais alto, você dá uma escorregada no reino das trevas, mas isso não lhe retira a cidadania celestial do qual você já pertence. Pare então de viver como um refugiado buscando visto de permanência no reino e comece a viver como filho que já habita de direito e de fato na casa do Pai. Nós somos peregrinos nessa terra, mas não somos refugiados do reino celestial, é o contrário. Os irmãos estão entendendo? Porque às vezes eu uso algumas terminologias jurídicas aqui, né? Qualquer coisa a Dímpna ajuda ali a traduzir. Nós não somos refugiados querendo entrar num reino que não é nosso, nós já somos de lá. Somos peregrinos nessa terra a caminho da Canaã celestial. E o texto continua, verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Quem são esses demais que estão dormindo aqui? Somos nós? Os que dormem são os que não estão na luz. Agora, exortação à igreja. Tem muitos dentro da igreja dormindo, né, pastor? Tem muitos dormindo dentro da igreja. Tem muitos dentro da igreja que não são filhos da luz ainda. Tem muitos que estão frequentando os bancos da nossa igreja, mas que ainda não pertencem ao dia, ainda pertencem às trevas, à noite, e ainda está dormindo. Mas enquanto há tempo para arrependimento. Enquanto existir ainda tempo antes da volta do Senhor, as portas da graça ainda estão abertas para você que ainda não é filho da luz, apesar de andar junto com os filhos da luz, e às vezes até ter o vocabulário dos filhos da luz. Porque tem gente que começa a frequentar a igreja e aprende o crentez, né? Tem o inglês, o francês e tem o crentez. O crentez é aquela linguagem própria de que quem não é crente, visita a igreja pela primeira vez, fala assim, eu não entendo nada que aquele povo fala. É um negócio de arrebatamento, de dia do Senhor, de santificação, de justificação, de remissão, não sei nem o que é isso, nunca vi isso na escola. Parece uma língua estranha que o povo fala lá na frente, eu não consigo entender nada. E aí a pessoa continua frequentando a igreja 6 meses, 1 ano depois, de repente ela começou a aprender a falar alguma coisa, já fala até paz do Senhor. Quando não tem vergonha, fala a paz do Senhor. Quando tem um pouquinho de vergonha, fala só assim, a paz. Aí ela aprendeu a falar a linguagem dos crentes, e aí ela acha que já é crente. É igual, tem no mundo animal, sem comparações, às vezes um filhote de cachorro nasce, a mãe morre, pega aquele filhote de cachorro e coloca para ser amamentado numa leitoa, já viu isso? Ou vice-versa, um leitãozinho amamentando uma cachorra, o cachorro nasce e vai viver com os leitãozinhos e começa a praticar algumas coisas que os leitões fazem no seu dia a dia, mas ele não deixa de ser cachorro, ele continua sendo cachorro, e o dia que ele crescer, se porventura tiver muita fome, ele comerá um dos leitões. Porque a essência e a natureza não muda pelos hábitos. Essência e natureza só muda de dentro para fora. E o único capaz de mudar de dentro para fora é o Espírito Santo. Nem a psicóloga Raquel muda. É só o Espírito Santo. Então tem muita gente que ainda frequenta as igrejas, aprendeu a comunicar com os crentes, mas ainda não é filho da luz. Por isso, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Da identidade nasce agora um imperativo. Depois que você sabe que você é filho da luz, essa é a sua identidade, nasce uma ordem para você: não durma como os demais. Veja, primeiro Paulo te fala quem você é. Agora que você já sabe quem você é, ele te fala o que você não pode fazer. Primeiro ele fala da sua identidade, agora dos adjetivos.
do que você não pode fazer. Duas palavras aqui a gente tem que entender. Não durmamos como os demais. Não vamos confundir esse dormir aqui com o dormir que o pastor ensinou semana passada. Esse é um erro muito comum. Semana passada o pastor ensinou que lá no capítulo 4, do verso 13 e em diante, aqueles que dormem, na verdade são aqueles que morreram, e que ali o apóstolo está utilizando a palavra dormir como um eufemismo para a morte. Ou seja, ele está falando que aqueles que dormiram não precederão os que estarão vivos, ou seja, aqueles que estão mortos não precederão os que estão vivos. Aqui, a palavra dormir não quer dizer morte. Aqui a palavra dormir quer dizer letargia espiritual. Aquela pessoa que está desapercebida do que está acontecendo ao seu redor. É aquela pessoa que está, o crente frívolo, aquele crente que está desapercebido das coisas. Não durmamos como os demais, ou seja, não caia numa letargia espiritual. Qual que é o contrário de uma letargia espiritual? Vigiar e ser sóbrio. Veja que aqui há um contraponto entre vigiar e ser sóbrio com dormir. Então o vigiar e o ser sóbrio aqui está entrando em contraponto com o sono daqueles que estão lá fora, ou às vezes daqueles que estão dentro da igreja dormindo. E tem, às vezes a gente até encontra isso literalmente, gente dentro da igreja dormindo. Dá vontade de dar igual o pastor Cleus, dar um glória a Deus aqui, só para você ver o caboclo assustar. Então aqui, os que dormem não é morte, é letargia espiritual. Os que dormem, dormem de noite. Por que aqueles que dormem de noite? Porque aqueles que estão paralisados espiritualmente, eles ainda estão nas trevas. Eles ainda estão nas trevas. E os que se embriagam com as coisas desse mundo, eles se embriagam na noite, nas trevas. Eles se embriagam enquanto estão na noite. Então, cuidado para você não confundir aqui os que dormem com os que dormem do capítulo 4, porque ali diz dos mortos, aqui diz de uma letargia espiritual. Ou seja, por isso que eu falei que o texto do arrebatamento, ele começa no capítulo 4, verso 13, e termina no capítulo 5, verso 11, e nesse trecho, nessa perícope, Paulo está tratando das duas faces da mesma moeda, ou seja, dos dois lados daquele evento chamado arrebatamento, que ele tem dois lados. Um é a ressurreição e glorificação, ressurreição dos mortos, glorificação dos vivos e o arrebatamento dessa igreja. E o segundo lado é o dia do Senhor, que é a volta dele para julgar os ímpios. Então Paulo está tratando desses dois eventos que são diferentes, mas eles não se separam. Por que eu falo que eles não se separam? Porque muitas igrejas têm pregado que primeiro vem Jesus e arrebata a igreja, leva a igreja para o céu, fica lá 7 anos, aí depois de 7 anos ele volta de novo uma terceira vez para julgar os povos, o que é chamado de o grande dia do Senhor. Mas aí Jesus voltaria quantas vezes? 3 vezes. Ele veio a primeira vez, ele virá uma segunda vez e virá uma terceira vez. E onde na Bíblia que está escrito isso? Onde na Bíblia que está escrito que Jesus vai voltar 3 vezes? O arrebatamento, que é a palavra em grego arpazo, ela é junto com a palavra que trata do dia do Senhor. Então, arrebatamento e dia do Senhor é no mesmo evento, que são indissociáveis. Você não pode separar os dois eventos. A embriaguez aqui também não é uma embriaguez de álcool, é uma embriaguez de entretenimento incessante. Embriaguez, talvez, do trabalho que te tira toda a energia.
A embriaguez, às vezes, da rede social, que sequestra toda a sua atenção diariamente. A embriaguez aqui não é embriaguez de álcool, é embriaguez no sentido de tudo aquilo que entorpece a sua mente e te tira a atenção. Lembram do texto que o presbítero Valdeci leu? Viviam em festas, casavam-se, davam-se em casamento. Como que eram as festas? Festas é como? É festa, bebida, vinho. As pessoas estão totalmente focadas naquele evento, desapercebidas com o que está acontecendo ao seu redor. A embriaguez aqui não é só de bebida alcoólica, também de bebida alcoólica, mas de tudo aquilo que pode te tirar a atenção daquilo que realmente é importante na vida. Tudo que o diabo quer é fazer aquele que é filho da luz esquecer por horas seguidas para onde ele está caminhando. Apocalipse, capítulo 19, fala: sai da Babilônia, povo meu. Se o texto está falando sai da Babilônia, é porque tem crente dentro da Babilônia. E a Babilônia, a mãe das prostitutas, é aquela que seduz os povos com o seu cálice de ouro. Não seduz com coisa ruim. O diabo não vai tentar te seduzir com um prato de estrume. O diabo vai te seduzir com coisas boas. Vai te seduzir com coisas que aparentemente você fala assim: não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não tem nenhum mal fazer isso. Não tem nenhum erro fazer isso. E é naí que a gente vai começando a ser engendrado. A gente vai sendo capturado. Então, meus irmãos, cuidado. E cada um de vocês devem fazer essas perguntas hoje mesmo, antes de ir dormir. O que tem tirado a sua atenção daquilo que realmente é importante? E o verso 8 continua: nós, porém, que somos do dia. Olha, ele fala que aqueles são da noite. Nós somos do dia. Apesar de ter pessoas que estão nas trevas dentro de um ambiente de luz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça. Olha, não adianta você ser sóbrio e vigilante. Olha a sequência. Paulo primeiro te fala quem você é, a sua identidade. Você é filho da luz, filho do dia. Depois ele te mostra o que você tem que fazer. Ser sóbrio, vigilante. E agora ele te fala como. Vestindo-se da couraça. E essa couraça é a mesma couraça que foi enaltecida por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. É aquela tríade do cristão: a fé, a esperança e o amor. Segundo Paulo capítulo 13 fala, mas o amor, e o maior deles é o amor. Ele te fala quem você é, o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Fé, esperança e amor. E quando você coloca isso em prática, fé, como que eu coloco a fé em prática? Fé é uma palavra também que a gente brinca lá no curso de teologia, que ela comporta vários significados. Mas o mais importante não é aquele descrito em Hebreus 11. Porque se eu perguntar o que é fé, todo mundo declara Hebreus 11, 1 de cor, né? Fé é o firme fundamento, as coisas não se vê, mas se espera. Não. Isso é um aspecto da fé. Hebreus 11 está falando daquela fé fidesque, que é a fé do objeto da crença. A fé, ela sempre tem dois lados. Pensa na fé como uma moeda, tem a cara e a coroa. A fé sempre tem dois lados. Ela tem um lado que é a crença objetiva, ou seja, a pessoa em que eu tenho que crer. Pastor
pastor Joel pregou sobre isso, deve ter uns 10 anos. O senhor lembra disso? Em que se crê e no que se crê? Tem uns 10 anos, né? Eu acho que a turma aí não lembra mais, não. Hã? Livro de Judas. Em que se crê e no que se crê. Fé, uma das partes é em quem eu creio. Fé objetiva. Aliás, fé subjetiva, na pessoa de quem eu creio. E o segundo lado da fé é a fé subjetiva, é o conteúdo doutrinário da fé. É como eu creio. Ou seja, em outras palavras é o seguinte, quando eu falo de fé, eu falo em fé em Jesus, mas como eu me aproprio dessa fé em Jesus, do modo pelo qual a Bíblia ensina que eu tenho que ter fé. Porque só crer em Jesus, a Bíblia diz o seguinte, todo aquele que tiver, que a fé é a base da nossa salvação, não é? Nós seremos salvos pela fé. Na verdade pela graça mediante a fé. Aí a pessoa fala assim, então tem fé em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Se você pregar lá fora, os ímpios vão falar assim, não, mas eu tenho fé em Jesus. Mas o diabo também tem fé em Jesus, porque ter fé é acreditar em Jesus. O diabo tem fé em Jesus, acredita em Jesus. O diabo está salvo? Os kardecistas acreditam em Jesus. Os católicos acreditam em Jesus. Os ímpios acreditam em Jesus. Está todo mundo salvo então? Por que não? Porque eles apenas estão crendo na pessoa, mas não no modo certo. O modo, quem determina é a Bíblia. E aí, crer do modo correto é ter fé do modo correto. Tem um modo certo de ter fé? Tem. É por isso que a gente está aqui, ensinando a palavra de Deus, para vocês aprenderem o modo correto de ter fé. Não é de qualquer jeito. Porque se for de qualquer jeito, uma pessoa lá fora que acredita que Deus é luz, ela tem fé em Jesus e tem fé de um modo, mas é um modo errado. Essa pessoa vai ser salva? Não, Deus é luz, Ele está em todas as coisas. Uma borboleta é Deus, um bichinho aqui tudo para Ele é Deus. Deus é energia cósmica. Ele tem fé em Jesus e ele tem fé de um modo, mas é o modo errado. Esperança e amor. Amor, a gente já falou sobre isso aqui uma vez, a gente teve uma mensagem falando só sobre como o que é esse amor que a Bíblia diz que a gente deve ter. E a esperança é essa esperança ativa, não a esperança passiva. Esperança do crente não é esperar, como você senta para esperar o ônibus ou para esperar o Uber. A esperança do crente é uma esperança ativa, é uma esperança fazendo alguma coisa. É a esperança da noiva, que no dia do casamento é o dia que ela mais faz coisas, né? É uma esperança em atividade, não é uma esperança passiva. Sentar e esperar Jesus. Se ele vir, veio. Se não vir, não veio, né? Isso não é esperança. Isso é só esperar. E para encerrar, os últimos 3 versos. Porque Deus não nos destinou para a ira. Fala assim, eu não fui destinado para a ira. Mas para alcançar a salvação mediante de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, verso 10. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ricardo, isso aqui agora confundiu. Porque o Paulo começou o texto falando que não era para a gente dormir. Mas aí agora ele está falando que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, aí me complicou. É porque Paulo está encerrando a perícope. E a perícope começa em capítulo 4, verso 13. Então, quando aqui no verso 10 está falando assim, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, esperando Jesus voltar, ou quer durmamos, este dormir aqui do verso 10, ele está se referindo ao dormir do capítulo 4. Está vendo que às vezes a Bíblia não é
Não é assim facinho de pegar e ler, é isso aí mesmo. Porque esse dormamos aqui, Paulo está fechando a ideia do dormir do capítulo 4, verso 13 em diante. Paulo está dizendo o seguinte: quer estejamos vivos, esperando Jesus voltar, quer já tenhamos morrido, como foi ensinado semana passada, vivemos em união com Ele. Quer nós estejamos prontos para ver Jesus voltar, quer nós já estejamos sepultados, nós vamos viver com Ele. Porque Ele não nos destinou para a ira. E aqui eu vou encerrar. Mais uma vez, a salvação é uma destinação divina. Ele não nos destinou para a ira. E o único meio que a gente alcançar essa salvação é através de Cristo. E ele encerra o verso 11 de uma maneira maravilhosa. Porque ele encerra o verso 11 falando o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Olha que interessante. A espera pelo dia do Senhor não é individual, porque a fé, embora seja pessoal e intransferível, ela nunca é solitária. A fé, ela é tecida no meio da comunidade da fé dos crentes. Apesar de que Cristo vai voltar individualmente para cada um de nós, a esperança na volta de Cristo, ou a esperança do dia do Senhor, é uma esperança comunitária da igreja na terra. Por isso que a igreja de Cristo, a noiva representada, anseia pela volta dele. E aqui Paulo encerra essa perícope falando que nós devemos consolar uns aos outros com essa esperança de que Cristo voltará. O que nós vimos hoje? Ele voltará. Dia do Senhor. Da semana passada, ele voltará. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados e glorificados. Depois, referente ao dia do Senhor que nós vimos hoje, ele virá como ladrão, mas não para nós. Porque nós somos o quê? Filhos da luz e do dia. E aí ele diz que nós devemos estar sempre preparados, vigiando e sóbrios. Mas no final ele ainda fala assim: não se preocupem, porque quer você esteja vigiando ou já dormindo, você já foi destinado, e não para a ira, mas para a salvação por meio de Cristo. Isso é consolo. Isso tira o fardo pesado das nossas costas. Vamos levantar, vamos orar. Sabe aquele cristianismo pesado? Aquele cristianismo que tem um fardo pesado, que as pessoas falam assim: e aí, como é que você está? Ah, estou aí lutando. Esse negócio de ser crente é difícil demais. É um tanto de não pode isso, não pode aquilo. Parece que a pessoa está carregando uma carroça, está puxando uma carroça, está difícil. Isso aí é cristianismo de quem não entendeu que não é por ele. Aí ele tem que se esforçar mesmo. Mas quem entendeu que o fardo é leve, porque Cristo já levou o fardo, ele vive esperando a volta de Cristo. Não é esperar sem problemas, sem tribulações, sem passar por dificuldades, mas é passar pelas dificuldades, pelos problemas, pelas doenças, sabendo que nós temos um Deus que está conosco a todo um instante. Ele não nos garante que não vamos passar por problemas, mas Ele nos garante que durante o vale da sombra da morte, Ele vai estar do nosso lado. Isso faz todo sentido, faz toda a mudança. Porque uma coisa é passar pelo vale da sombra da morte sozinho, outra coisa é passar pelo vale da sombra da morte sabendo que tem um Deus do seu lado. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra foi lida, ó Pai querido, a Tua palavra foi compreendida pela Tua igreja, e eu creio, ó Pai querido, que nós iremos colocar em prática a Tua palavra.
Somos gratos ao Senhor, ó Pai querido, porque a Tua palavra fala conosco, nos alivia e nos dá um coração leve diante do Senhor. Por isso, ó Pai querido, eu te peço, ó Pai querido, fala com a Tua igreja, fala com cada um individualmente, e que em nome de Jesus essa palavra possa produzir frutos de arrependimento em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.